Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, versículo 1. Esse é um versículo muito bonito e muita gente usa ele, fica até um clichê hoje em dia no meio dos evangélicos. As pessoas citam versículos assim o tempo todo, né? Mas eu vejo que esse versículo ele tem uma profundidade muito maior do que aparenta ter. Quando você mergulha nele e pensa realmente sobre o que ele quer dizer, você extrai princípios valiosos para sua vida e consegue então aplicá-los e transformar de fato o seu ser. E a reflexão de hoje, eu queria perguntar a você o seguinte: se você pudesse substituir a palavra Deus e mudar o versículo, como você completaria essa frase? Você, olhando para a sua vida hoje, o que você vê como o seu refúgio? Seja sincero consigo mesmo. Examine-se lá dentro de você, lá no seu íntimo. Olhe para o seu dia, veja o que você faz, a atividade que você vai recorrer a ela quando a sua alma estiver abatida, né? Ou atividade que não pode faltar no seu dia. Essas são perguntas que nos ajudam a descobrir aquilo que nos dá identidade, que nos dá convicção e propósito de vida. E pode assim parecer bobo, mas olha para alguém que completaria essa frase com a seguinte expressão: meu time do coração é o meu refúgio. Bom, essa pessoa ela é definida por seus colegas e amigos como um torcedor. Ela é lembrada sempre que seu time é citado e ela está sempre aparecendo com a camisa do seu time, cantando hinos do seu time, e as conversas dessa pessoa elas são sempre baseadas nos jogos do seu time. Agora pega outro exemplo. Olha para alguém que preencheria essa frase com: meus animes são o meu refúgio, ou meus filmes e séries são o meu refúgio. E você vai ver que essa pessoa está sempre comprando itens de colecionador, sempre comprando bonecos, figuras de ação do seu personagem favorito. As músicas que ela escuta são sempre relacionadas ao seu entretenimento favorito. O tipo de conversa sempre vai girar em torno do último episódio, do último trailer que saiu, do último capítulo do mangá que saiu. E agora veja por fim uma pessoa que preencheria essa frase com a seguinte expressão: meus jogos online ou o meu videogame são o meu refúgio. E você vai ver que essa pessoa geralmente prefere passar o tempo dela jogando a passar o tempo com a família ou com os amigos. Essa pessoa passa, ou deseja passar pelo menos, né, horas do seu dia em frente às telas. Essa pessoa está sempre comentando sobre o seu jogo favorito ou sobre o que ela fez numa gameplay determinada. E agora eu quero analisar por que a Bíblia usa, por que ela indica pra gente que a palavra correta para essa frase é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque o Senhor faz questão de mostrar para os homens que a única base correta para se apoiar é na pessoa dele. Bom, a intenção da minha reflexão hoje é dizer o porquê. E eu quero agora que você repara nos 3 exemplos de novo. Olhe para os 3 exemplos que eu falei agora e pense. As vidas deles sempre giram em torno de falsos refúgios. Essas pessoas são definidas por aquilo que amam. E, assim, consequentemente, é inevitável, né? Aquilo que você ama vai acabar moldando você. Você vai acabar se tornando a imagem daquilo que você adora. O ser humano tem um grande vazio no seu peito. E ele sempre vai buscar algo ou alguém para preencher isso. E é inevitável, ou ele vai achar uma criatura, ou ele vai encontrar o Criador. E quando a gente escolhe a criatura, nossos corações nunca vão ficar satisfeitos. As nossas ações vão ser sempre influenciadas a priorizar a nossa vontade egoísta e o nosso orgulho. Veja os exemplos que eu citei. Um torcedor nunca vai querer abrir mão do seu tempo reservado para o seu time. Alguém viciado em animes e séries, filmes, vai ignorar toda a sabedoria à sua volta, todos os conselhos que ele pode receber de pessoas mais velhas e vai sempre guiar a sua vida pelos ideais e práticas que permeiam a história que ele assiste.
E os famosos gamers, né, irão até mesmo desobedecer pai e mãe, mentindo e enganando para poder passar mais tempo na frente das telas. E a Bíblia tem como proposta nos trazer vida. E por isso ela diz para colocarmos Deus como nosso único refúgio, nossa única esperança nos dias de trevas, nossa maior felicidade e confiança sempre. Porque a devoção ao Criador nunca nos leva ao egoísmo. Afinal, o próprio Deus é altruísta em sua essência. Ele ama desde o princípio e se sacrifica. Ele sempre coloca, a gente sempre vê Deus colocando a sua vontade de lado pelo bem dos outros. O maior exemplo disso é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele morreu para nos dar vida, ele morreu para que nós pudéssemos ser libertos de toda dor e todo o mal que havia dentro de nós, que era o pecado. E quando a gente ama a Deus de todo o coração, a gente passa a olhar para as pessoas como Deus olha para nós, com compaixão, bondade e misericórdia. Então a gente passa a abrir mão do nosso tempo para dar atenção a alguém que precisa. A gente passa a negar nossa vontade de ficar trancado dentro do quarto, maratonando séries, e passamos a honrar nossos pais por amor a Deus. E mesmo quando saímos aparentemente no prejuízo. A questão principal para conseguir ter em Deus o seu refúgio é negar aquilo que prende o seu coração atualmente. Todo homem que se converte a Deus tem o seu momento de redenção, um momento em que o amor de Cristo o satisfaz de tal forma que ele é capaz de abrir mão de qualquer coisa nesse mundo. Agora, tudo o que antes ele não podia viver sem, passa a ser simples vaidade para ele. Uma simples palha que ele pode deixar o vento levar sem muito apego. Assim, então, o homem é livre. E, desse modo, ele pode usar sua liberdade para amar aquele que o amou primeiro. Só com essa atitude, um ser humano pode amar alguém de verdade, sem orgulho, sem egoísmo, sem inveja, sem pensar em si mesmo, porque agora ele morreu para si e Cristo pode então viver nele. Meu nome é Herbert e você acabou de ouvir uma reflexão que traz vida.